Boa noite a todos. Nós hoje temos um texto do livro Fonte Viva, e o título desse texto é Por um Pouco, e a frase evangélica, ela está em Paulo, na epístola, na carta de Paulo aos Hebreus, 11:25, que diz o seguinte: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Bom, esse tema está se referindo especificamente a Moisés, que, como todos nós que conhecemos a história, enfim, de que era aqui considerado como membro da família do faraó, e podia viver o resto da vida lá no bem bom. Mas ele tinha uma consciência, ele tinha o chamado de que ele precisaria conduzir o povo hebreu, libertar o povo hebreu da escravidão egípcia e transportar esse povo hebreu para a terra prometida. Então ele assumiu esse compromisso. E é o primeiro exemplo que nós temos aqui nesse texto, do por um pouco, quer dizer, ele abdicou de um pouco daquela facilidade que ele tinha, daquela segurança, daquele luxo, enfim, de tudo aquilo que ele tinha de bom lá, para se sacrificar, para atender a missão de servir a Deus e libertar o seu povo. Esse exemplo, Emmanuel nos dá esse exemplo como símbolo da renúncia ao prazer, em nome da fidelidade à consciência e à luz divina. Ou seja, nós sempre temos que fazer escolhas. E, nesse caso específico do texto aqui, o Moisés fez a escolha dele. Só que nós, no dia a dia nosso, nós temos também N escolhas, a toda hora que nós estamos fazendo escolha, por menor ou maior que sejam, nós estamos escolhendo. E sempre precisamos considerar essa partícula de tempo, um pouco, Por quê? Porque nós temos que refletir, sobre as escolhas conscientes que nós tomamos, as escolhas espiritualmente elevadas, mesmo que essas escolhas impliquem em sacrifícios passageiros, momentâneos, na contrapartida de termos um prazer, um conforto mais, vamos dizer assim, material. É algo que não é muito simples da gente, são decisões que a gente não toma assim de uma forma muito simples, Muitos de nós preferem, vamos dizer, termos a facilidade de, enfim, não nos atermos àquilo que nós chamamos de sacrifício, E a gente tem que ter exatamente essa consciência, Então aqui, prosseguindo o texto aqui, ele diz o seguinte, que muitos de nós, muitos se afastam do dever em troca de uns breves instantes de prazer, comodismo ou ilusão. E rapidamente é citado aqui o seguinte: por um pouco de influência, muitos se comprometem com vícios políticos e sociais. Por um pouco de ouro, alguns abdicam da dignidade. Por um pouco de destaque ou conforto, muitos esquecem compromissos com a consciência. E, principalmente, muitos suspiram por regeneração e vitória no bem. Entretanto, esquecem os compromissos em troca de migalhas de prazer. É a escolha que nós temos que fazer, que eu estava falando agora há pouco. Diuturnamente, diariamente, a cada instante nós temos que fazer escolhas e nós temos que ter sempre o nosso pensamento, a nossa vontade muito firme, muito dedicada
aquilo que a gente acha que é o correto. É muito simples, né? Por exemplo, é mais ou menos comum, ou era mais ou menos comum, né? Eventualmente de você estar dirigindo, de ter um problema, avançou um sinal, o guarda parou você vai lá, não é bem assim, tal, leva um café e me dê. Por um pouco a gente está fazendo, quer dizer, por um pouco, por nada, nós estamos que nos guiando do caminho correto. Mas isso é normal, todo mundo faz. Não é normal, pode até ser comum, mas não é normal. Né? Nós temos que nos atermos àquilo que realmente devemos entender como uma situação real de que nós temos, porque cada ação que nós desempenhamos, cada ação que nós temos, isso vai nos trazer certamente algum resultado, ou vai acrescentar alguma coisa, ou vai diminuir alguma coisa dentro do nosso progresso, da nossa espiritualidade. Então, é muito importante, né? Muito importante, né? De que a gente tenha essa consciência, né? Aqui, uma frase aqui diz que por um pouco de ouro alguns abdicam da dignidade. Nós temos N exemplos, né? No nosso dia a dia, alguns de nós com exemplos mais próximos, alguns com outros que a gente ouve falar, etc., né? Entendeu? É um tema recorrente hoje em nossa sociedade, né? Corrupção, né? Entendeu? Então nós temos que ficar muito atentos. Por quê? Porque mais à frente, né, o Emmanuel diz o seguinte, que a tentação não costuma se apresentar com violência, mas com sutileza. Ou seja, a tentação nossa não vem tentar de se impor a nós de uma forma abrupta, de uma forma brava, de uma forma escandalosa. Pode vir de que com sutileza. Alguém que chega e fala, não, olha, quebra o galho para mim. Então a gente precisa ter essa consciência que por um pouco, né, uma pouca quantidade, um pouco aqui é sempre uma pouca quantidade, né? De por uma pouca quantidade, né, nós nos colocamos a perder uma série de coisas de que nós podemos tratar de forma muito diferente, né? Uma outra instrução aqui diz o seguinte, que nós não devemos estar sempre atentos, né, para não trocarmos a nossa herança conseguida através dos séculos por um minuto de ilusão. Nossa herança conseguida através dos séculos, o que é? É a base da doutrina espírita da reencarnação. A cada reencarnação nós vamos agregando alguma coisa de melhor para irmos usufruindo na próxima, e na próxima, e na próxima. E isso a gente deve preservar com muito carinho, com muito desvelo, né? Muita paixão até. Ou seja, aquilo que você conseguiu, de repente, você joga fora de por nada. Nós jogamos fora por nada. Tá ok? No nosso dia a dia, né, a gente vivencia de que algumas situações que precisamos ficar muito atentos a elas, né? Pois por um pouco de orgulho deixamos de pedir perdão. Por um pouco de preguiça evitamos estudar ou praticar o bem. Por um pouco de vaidade nos afastamos da humildade cristã. Mas isso aí é nada, isso aí eu não vou agora, depois eu vejo, depois eu resolvo. A gente, enfim,
que a gente tem um pouquinho mais de vivência, alguma coisa, a gente tem, né, enfim, a consciência de que a conta sempre vem. Ela pode postergar, mas a conta sempre vem e a gente vai ter que encarar a conta. Seja de que tipo for. Eu quando falo a conta, eu não estou dizendo uma conta material de dinheiro, a conta, ou seja, algo que a gente fez, que a gente não deveria fazer, que a gente fez de forma errada, incorreta, a conta sempre vai aparecer para a gente saudar. Esta é uma verdade imutável. Nós podemos, conforme a gente costuma dizer, nós podemos empurrar com a barriga, e vamos empurramos um pouquinho hoje, mais um pouco amanhã, de repente nos falta a barriga e a conta chega. E aí nós temos que encarar tudo isso. Depende muito da gente nos posicionarmos, de nos colocarmos, né, dentro de uma situação mais confortável para nós, mais agradável para nós. Agora, não podemos esquecer que nós temos que ter sempre aquele norte da ética, da espiritualidade, do maior conhecimento possível de ser adquirido. Um poeta brasileiro chamado Manuel Bandeira, ele tem algumas obras, né? Mas ele tem uma chamada Passárgada, que poeticamente ele diz que eu vou para Passárgada. Passárgada é um local, é um reino que ele imaginou poeticamente, né? Eu vou para Passárgada porque lá eu sou amigo do rei. E em Passárgada, para os amigos do rei, tudo. E para os inimigos do rei, apenas a lei. Então, são ensinamentos que a gente precisa ter em mente, né? Ou seja, aplica a lei aos meus inimigos, que já está de bom tamanho. Agora, para os meus chapa, né? E para os meus parças, né? Tudo. Pode fazer tudo. E a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Porque a gente tem uma grande disposição, né, para tentar ser amigo do rei, né? Eu posso, porque... Então, nós temos que ficar muito atentos, né? Já que eu citei Manuel Bandeira, né? Eu vou fazer aqui mais uma citação aqui de Rui Barbosa, a chamada Águia de Aia, né? Rui Barbosa, que no Senado Federal, no nosso Senado, em 1914, há 110 anos atrás, né? Ele proferiu lá um discurso, né? Chamado a oração aos moços, né? É uma coisa muito bonita de ser lida, né? E tem uma frase, enfim, um parágrafo muito célebre dele lá, né? Que diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e até vergonha de ser honesto. 110 anos atrás, o Rui Barbosa falou isso no Senado, né? Originalmente, esse discurso dele, ele ia pronunciar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco para os formandos da época. Ele adoeceu, não pôde comparecer, e aí ele foi lá aqui no Senado e leu o discurso dele. Então, esse parágrafo aqui, né, é muito célebre, né? Ou seja, de que se falar de tanto ver que triunfar as nulidades, alguém já, opa, isso aí Rui Barbosa está inserido em um contexto maior, né? E é isso aí que a gente precisa sempre ter muita consciência disso, né? A gente precisa ter muita consciência disso para não
terminarmos, né, para não chegarmos ao fim, né, dessas nossas existências enquanto estamos aqui ainda, né, como o Salieri, aquele alter ego do Mozart, né, que era o compositor lá do austríaco lá, etc., né, que não aceitava que alguém pudesse ter mais capacidade que ele, porque ele era nomeado, porque ele era formalmente o compositor da corte. E aparece o Mozart, né? E, enfim, e é toda aquela história, né? E no filme lá que retrata isso, né, que consta isso, né, no fim o Salieri, já idoso, que ele está contando a história, toda a história, né, ele joga no fogo um crucifixo com a imagem de Jesus crucificado, atribuindo a Jesus a causa do insucesso dele. Então precisamos ter muito cuidado, né, para não atribuirmos aos outros aquilo que a gente não consegue realizar. Ter a consciência que se nós não conseguimos, que se nós não podemos, nós temos que procurar a causa, que na maioria das vezes ou quase sempre está conosco mesmo. Então, está acabando o tempo. Então, por um pouco de tempo, por um pouco de nada, a gente pode jogar tudo aquilo de que a gente vem acumulando ao longo das nossas existências, que jogar tudo fora. Então precisamos ter muita consciência disso, tá? Por um pouco, né? Por um pouco de nada a gente acaba perdendo tudo, né? E a frase final aqui, né, do Emmanuel, né, ele diz o seguinte: meu amigo, né, isso é o Emmanuel que diz lá, né, onde estiveres, lembra-te que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. A escolha de cada um de nós. Muito obrigado. Bom, nós vamos então encerrando essa nossa reunião, como sempre agradecendo esses nossos bons amigos espirituais que estiveram presentes, que estão presentes, que estarão presentes, que estarão sempre nos acompanhando, nos orientando, nos guiando, nos indicando os melhores caminhos. Nós vamos agradecendo a todos eles, pedindo que estejam sempre conosco, pedindo ao nosso bom irmão Jesus que sempre nos oriente, nos indique os melhores caminhos, para que a gente possa ir progredindo cada vez mais. Nós vamos também pedindo a todos esses nossos bons amigos espirituais que olhem por nossos entes queridos que estão em outro plano, para que eles também possam ser orientados, amparados, guiados, socorridos dentro das suas necessidades. Nós vamos pedindo, enfim, que todas as pessoas que, enfim, do nosso círculo mais restrito, mais íntimo das nossas amizades, seja sempre protegido, esteja sempre sob os cuidados desses nossos bons espíritos. Nós vamos dizendo nosso muito obrigado a todos eles e pedindo a Deus que sempre esteja conosco e que nunca nos desampare. E, finalizando, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado, voltemos todos para casa com um pensamento sempre elevado, com o nosso desejo de sempre nos esmerarmos na prática do bem e do amor e da caridade. Muito obrigado.